Bom dia, como vai você? Como é que você está? Nós vamos falar hoje sobre o mundo metafísico, um mundo que homens buscam uma religião, uma explicação para Deus. Como resultado disso, nós temos 4 milhões de religiões no mundo. 4 milhões de religiões, porque cada um tenta explicar Deus de uma forma. Eu acredito que, como assim, né? A gente fala, igrejas evangélicas, todas tentam explicar Deus. Igreja católica, e aí nasceram as comunidades, e aí, enfim, religiões de matriz africana, um monte para definir algo que eu quero explicar. E será que se explica? E será que explica algo que está além da minha experiência? Que a minha experiência é minha, a sua é sua. Preciso explicar? São coisas que a gente tem que se refletir. E aí, para isso, eu estudo na Academia Espiritualidade no Campus da Saúde, né? Então, eu gosto desse tema. Esse tema começou a vir para mim no hospital, porque eu sou cristã, tá? Mas eu via as múltiplas possibilidades na dor de encontrar consolo, conexão, amizade, esperança. E eu não excluía, isso não é meu, não. Eu chegava perto e falava, uau, tem essa forma, deixa eu ver como é. Não é a minha, é a do outro, mas eu respeito o outro. Por isso eu respeito isso. E eu comecei a ficar curiosa, e hoje eu estudo isso, como que a fé, a esperança, o que eu acredito, me dá mais uma milha para continuar. Mais uma milha para continuar. A vida tá ruim, o mundo tá desafiador, tá difícil, mas eu consigo encontrar mais uma milha, porque eu encontrei nesse sagrado combustível para continuar minha jornada. Entende? Elane, qual o sagrado? O meu é Cristo Jesus. E tem lugar para você nele. Mas assim, não é sobre isso. É sobre você encontrar o seu. E ó, quem ama de verdade não quer guerra com ninguém. Eu posso até falar para você que Jesus para mim é o melhor, foi o que eu encontrei de melhor. Mas eu não vou virar a cara para você se esse não for o seu. Não, nada disso. Isso é fanatismo. E a gente não pode, a gente tem que combater, sabe por quê? Em nome da intolerância religiosa, em nome do fanatismo religioso, pessoas se matam em nome do amor. Não tem amor. O amor fica abandonado à sua própria sorte. E olha aqui, Inteligência Espiritual foi o primeiro que eu li lá, indicado pela nossa querida professora. Minha psicóloga que estudei com ela, né? Ela foi minha professora, estudei psicologia transpessoal. Estudei na faculdade também, espiritualidade no campo da saúde. Me indicou esse Normose, de Roberto Crema, Pierre Bourdieu e Jean Dra, tá? Tá aqui, Normose. Esse livro é maravilhoso. Eu li 3 vezes ele. E assim, uau, muito maravilhoso. Sem palavras pra dizer. E esse aqui, Inteligência Espiritual Torralba. E o que eu quero dizer com isso, Rani? Que a sua inteligência espiritual precisa ser construída por você, através de você. Entende? Não é o que o outro falou. Tem um livro que eu gosto muito também, que é esse aqui, do Augusto Cury. Esse, né? O homem mais inteligente da história. Ele fala de Jesus aqui. E tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui. Nunca desista dos seus sonhos. Augusto Cury, ele era ateu, ele não acreditava em nada. E ele, estudando sobre a análise da inteligência de Cristo, ele gosta de Deus, ele gosta de Jesus. O que ele diz é, ele não gosta do que os homens fazem, a ideia dos homens, a militância dos homens, mas ele gosta de Jesus, ok? O homem tem uma necessidade intrínseca de procurar por Deus, de criar religiões, de produzir sistemas filosóficos metafísicos. O homem tem necessidade.
Inclusive, às vezes a gente encontra algumas mães aqui que, se o filho, sei lá, escolher uma sexualidade diferente daquela que queria, escolher uma religião diferente daquela que ela queria, ela fala assim: eu prefiro você morto. Oi? Cadê o amor, gente? Eu já ouvi isso, tá? Prefiro que você morra. Morra por quê? Porque você não tá fazendo os desejos dela? Morre não, vai viver. Vai viver. E a gente precisa entender esse lugar de que eu crio Deus, eu crio um conjunto de regras, eu fico aprisionando as pessoas. Quando Augusto Cury estuda a análise da inteligência de Cristo, mestre dos mestres, mestre do amor, mestre da vida, mestre do... enfim, ele fala das características de Jesus, inclusive que dava limite às pessoas, mas não era massacrando elas. Não era. Era sendo próximo, amigo, companheiro, aconselhador. Tal necessidade surge não apenas como tentativa de superar sua finitude existencial, mas também para explicar a si mesmo o mundo, o passado, o futuro, enfim, os mistérios da existência. O homem é uma grande pergunta que por dezenas de anos procura por uma grande resposta. Então, talvez não, né? A religião, ela está ligada a explicações. Ilane, por que você escolheu Jesus? Porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que ele é a salvação. Eu estudo religião. Eu estudo espiritualidade no campo da saúde. Não tem nenhum outro que promete salvação. Não tem outro que promete salvação. A gente vai ter aí Jesus que promete salvação. Os outros. Então eu quero salvação. Já que eu tenho direito a tudinho, eu quero tudinho. Quero estar com ele bem, quero viver com ele, me relacionar com ele e morrer com ele, para ele. Ponto. Tá entendendo? Então, assim, Irlânia, isso é certo ou errado? Pra mim é correto. A gente não vai brigar por causa disso. Porque quando um não quer, dois não brigam. Tá entendendo? E aí a gente tenta explicar. E várias explicações. Eu não tô falando que a minha é a correta, eu tô falando que é a minha. E se você quiser ir pra essa, tem lugar pra você também. Mas a gente não vai brigar por causa disso, tá? Ele procura explicar o mundo. Todavia, saber que explicar a si mesmo é o maior desafio da própria inteligência. E a gente precisa se conhecer, porque às vezes é só uma militância mesmo, ok? Eu tava falando isso no encontro de ontem. Eu fui uma pessoa obesa e eu entrei pra grupos de obesidade e tudo mais. E aí, se a gente bobear, a gente fica numa militância. Militância contra a gordofobia, porque eu sou gorda mesmo. Gorda é mais doente, né? Gorda é mais inflamada. Tá ganhando nada com isso. Na faculdade, uma professora minha pediu pra eu fazer um trabalho no movimento negro e eu falei, nossa, tanta guerra, eu não quero. Desde 2016, eu trabalho com violência doméstica, mas eu sempre disse, o meu Instagram não será um banho de sangue. Não será. Não terá mulher todo dia com olho roxo, não terá mulher com tiro na testa, não vai ter. Por quê, Ilane? Porque pra mim não é sobre o abusador, pra mim é sobre a mulher. Que não é mais uma criança no berço, mas age como? Esperando a autorização diante de um tapa para sair do lugar. Então, eu trabalho com eles. Trabalho com alguns, Trabalho com alguns homens abusadores, sim. Só que quando eles querem vir trabalhar. E eu, sim, faço psicoeducação, conto tudinho sobre a Lei Maria da Penha, falo que ele pode ser preso a qualquer momento. Porém, eu trabalho com essa mulher que tenta curar esse homem através do seu amor verdadeiro. Não vai. Capaz de você morrer e não conseguir sair desse lugar. Então você precisa sair do lugar antes de convencer o outro. Nós precisamos explicar a própria inteligência. Pensar não é uma opção do homem, mas seu destino inevitável. Aí, aqui em TCC, eu tenho um livro que ele fala assim, nós usamos a mente para pensar ou para ter pensamentos? Porque pensar é um destino inevitável. Eu vou ter... Programando ou não, seguindo ou não,
tô pensando aqui. Agora, quando é que eu tenho pensamento? Quando é que eu assumo, eu sento na cadeira do controle da minha mente e falo assim, não. Vou arrumar essa casa aqui, tá bagunça. Eu enxerga. E como resultado, você não dorme. Você tem taquicardia, você tem gastrite, você tem psoríase, você tem queda de cabelo. Porque tu não deu conta de ter pensamento. Você é um pensador. Fica vindo um pensamento intrusivo, pensamento que manda em você, pensamento que... Bum. Mas e que horas que você vai usar sua cabeça pra pensar? Chega de mentir. Eu não tenho nada a esconder agora pra valer. Que horas? Pensar não é uma opção do homem, mas um destino. É impossível interromper um processo de construção do pensamento. É impossível conter a necessidade do homem competir com si mesmo e com o mundo que o circunda. Na mente humana, há uma verdadeira revolução de ideias que não podem ser estagnadas, nem mesmo pelo controle do eu. Então, não é nem sobre controlar, é sobre conhecer a si próprio. Se autoconhecer. Eu me conheço, logo eu vou usando a minha cabeça para direcionar a minha mente para o que eu quero viver. Tem muita gente vivendo coisas que está sendo dominado e orientado pelos pensamentos intrusivos. Ninguém explica Deus. E às vezes, homofobia, gordofobia, racismo, violência doméstica. É só religião, porque tudo acaba vivendo religião. Às vezes você conversa com uma pessoa que vende esses produtos aí, tipo Herbalife, Rinodê, nossa, você não consegue, a pessoa, ela não fala sobre caneta, ela não fala sobre unha, ela fica ali, não, porque o produto, caraca, virou a religião da pessoa. Você fala, cara, tô indo, tá? Estou indo embora agora, vamos não implorar, o homem não chora, é isso. E quando eu canto essa música, eu tô falando homem, gênero, humano, tá? Só isso, o homem, gênero, humano. E aí eu olho e falo assim, caraca, que chato. Não, porque esse produto vai fazer coisa que esse produto, gente, bota o produto na cruz, vai lá, produto, meu produto, vim fazer a minha prece. Sabe, a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão a gente fica na militância da vida. E às vezes militar entra num processo de toque religioso, toque por uma ideia. Toque, pensamentos repetitivos do controle, uma paralisia do ser para fazer aquilo como Charles Chaplin, em tempos modernos, colocando parafuso. E eu fico nesse ritmo hipnótico sem ter um caminho para ir. Na psicologia positiva, a gente estuda espiritualidade e a gente diz o seguinte: não permita que a sua religião tire sua conexão com o sagrado. Existem pessoas que fazem tanto na religião, pelos outros, elas dão palestra, elas preparam, elas fazem, que elas não têm tempo de se encontrar com elas. Elas se perdem delas na religião. Não se perca de você na religião. Não se perca do seu sagrado, do seu Deus, por uma agenda religiosa bem gordinha. Não faz isso. Sabe por quê? Porque você vai perder a oportunidade de ser orientado, conduzido, transformado, alimentado, ter conexões que trazem alegria, porque você está preocupado com a agenda, com tudo em ordem, com a cadeira no lugar, Faz isso não. E se o lugar que você se relaciona com o seu sagrado é assim, é um lugar rígido, a gente vai ver lá na terapia do esquema dos padrões inflexíveis. Tem um monte de gente padrão inflexível nível Harvard, com esquema desadaptativo, com a pregação na mão, punindo os outros e... Sai desse lugar. Comece a usar a sua cabeça para ter pensamentos. Não para pensar, para ter pensamentos e direcionar a sua vida a partir desse lugar. Beijo grande para você e até amanhã. Tchau, tchau.